Olá, seja bem-vindo. Eu sou Thales Gazel. Essa é a aula de número 6, onde nós estamos implementando o sistema de autenticação com Laravel, JWT e Angular. Bom, esse vídeo nós vamos criar o controller para poder fazer o login. No vídeo anterior a gente instalou a biblioteca e agora a gente vai aqui no console criar o nosso controlador. Vamos chamar o PHP Artisan Make controller e eu vou dar o nome de controller de Auth Controller. Porém, eu quero criar ele dentro de uma pasta. Eu quero separar os controladores da API numa pasta. Então, deixa eu ver como a gente vai fazer aqui. Eu vou criar uma pastinha chamada API. Tá? Então, antes aqui do Alt, vou colocar API. Vou colocar uma barra Auth Controller. Pronto, gerou aqui pra gente o nosso controller. Bom, o nosso controlador vai ter alguns métodos, né, que a gente vai precisar aqui, que é o método de login, o método de logout, o método de refresh token, caso o token esteja inválido, e também a gente pode ter um método para retornar os dados do usuário que está logado, né? A própria documentação da biblioteca do JWT, ela já ajuda a gente nesse sentido. Se a gente vier aqui em Create Token, ela já dá aqui pra gente, olha só, um método chamado Authenticated. A gente pode copiar ele todo aqui, tá? Do Laravel 5, vou dar um Ctrl C. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo que vale a pena ressaltar. Eu acho que não. Ela já dá um exemplo de como a gente pode implementar isso. Vou colar aqui, tá? Ela também dá um exemplo para a gente de como pegar o usuário logado, se eu não me engano. E a gente vem aqui, isso vai estar em autenticação, tá? E aqui, Get Authenticated User. Vou copiar esse método aqui também. Só para a gente ter como base, né? Eu não vou implementá-lo da forma exata que está aqui, mas vai servir como base aqui para a gente. Deixa eu ver se tem algo mais aqui que possa nos ajudar. Bom, vamos aqui o controlador, depois a gente volta nessa parte aqui também que é bem interessante. Olha só, no método de login, né? A gente vai fazer, eu vou mudar esse método de authenticated, eu vou chamar de login mesmo, tá? O que que ele faz aqui? Ele pega a nossa request, a nossa requisição e vai pegar o e-mail e o password que foi passado nessa requisição e vai montar um array com ele. Então, um array vai ter duas chaves, e-mail e password, com os valores que a gente enviou lá do front-end. E ele vai fazer uma tentativa aqui, olha, essa classe JWT-auth, ele tem um método chamado attempt e a gente tem que passar as credenciais, que no caso é o e-mail e o password. E ele vai tentar, se ele conseguir, ele pula para cá já dá uma resposta enviando o token que foi gerado aqui, ó. Esse if já está ao mesmo tempo validando se conseguiu ou não. Se conseguiu, ele guarda o token aqui. Se não conseguiu, ele vai gerar aqui para a gente, vai dar um retorno. O Laravel tem uma façade chamada JSON, que a gente faz esse retorno já em JSON. E aí ele passa um objeto JSON, que é um array, na verdade que é um array do PHP, que está sendo convertido em um objeto JSON. E aí com uma chave chamada error e uma mensagem nela, né? Volta um 401 aí que não foi autorizado, né? Depois ela faz um catch aqui, caso dê algum erro, ele diz que não conseguiu gerar o token. Beleza? Então é bem simples esse login aqui, não tem muito que mexer, eu só vou abstrair aqui, né? Vou só explicar esse método de Get Authenticated para vocês e o porquê que eu vou mudar. Veja que aqui
a própria biblioteca JWT, ela tem um objeto chamado PassToken, que o que essa função faz? Ela está pegando, quando você chama essa rota, ela pega do header da sua requisição o token que foi passado, ou seja, você já deve estar autenticado e deve estar passando já o token. Então você vai passar o token, ele pega esse token e chama em seguida outro método para verificar se realmente esse token pertence a algum usuário. Se pertencer, ele retorna aqui o usuário, os dados do usuário. Aí a gente pega e dá a resposta também em JSON, retornando os dados do usuário. Ou seja, esse método só serve para pegar os métodos do usuário. Eu vou alterar esse método, vou chamar de me. Tá? E aí ele faz uns vários catches aqui. Olha, a biblioteca do Timon, JWT, ela já tem algumas exceções que podem ser capturadas, uns exceptions aqui. Ó. Quando o token está expirado, quando o token está inválido, quando você não passou o token, quando o token está na lista negra. Então, eu tenho outros métodos para fazer aqui, que é o de logout e o de refresh token. Para eu não ficar montando esse bloco de try-catch aqui enorme, né, a própria biblioteca dá uma sugestão para a gente. Então, antes de eu continuar implementando esse controller, que eu quero deixar ele mais limpo, está muito verboso, a gente vai seguir essa recomendação. Ó. Ele diz aqui que Laravel 5, qualquer versão do 5, a gente pode pegar o nosso handler, que a gente tem um exception handler, uma classe, que ela trata de todos os erros que vem na aplicação, antes de chegar no controller, né? Antes de voltar para o usuário. E aí o que faz? Eu vou copiar isso daqui, ó, dar um Ctrl C, e vou implementar, ou seja, nos outros métodos eu não vou precisar ficar aqui cada uma dessas exceções aqui, tratando individualmente para cada função que eu criar aqui, cada coisa que eu fizer. Então eu venho aqui no meu Exceptions, Handle, e aqui no finalzinho, né, tá vendo que bem no final da classe, a gente vai implementar esse código aqui. A gente só vai fazer umas pequenas alterações, que esse E aqui é um exception. Então vou alterar aqui. Deixa eu segurar Alt, aqui, aqui e aqui. Vou apagar e vou colocar exception. Prontinho. Então ele tem aqui o token expirado, o token inválido e ele tem mais um também. Eu não sei porque não está relacionado lá, mas quando eu estudei a biblioteca, porque eu gosto de vir aqui, abrir qual é a biblioteca, nesse caso aqui, ver o que está acontecendo, né? Então eu sei que ela tem, aqui a gente vai precisar passar uma barra aqui, outra barra aqui, tá? Eu vou passar mais um else, if, ele tem mais um aqui que a gente pode tratar. Que vai ser um exception. Se ele for uma instância, né? O caminho até esse aqui. Vou aproveitar e copiar esse daqui. Ctrl C. Ele tem também uma outra classe de exceção, que é a token blacklisted exception. Isso aqui. Prontinho. E aí, se houver esse erro aqui, vou copiar isso daqui, Ctrl V, e a mensagem que a gente vai enviar aqui, eu vou até fazer uma pequena alteração aqui também. Eu quero padronizar,
error. A gente adiciona aqui uma chave error. Quero que o objeto JSON tenha uma chave chamada error, né? Não retorne só a mensagem. Pronto. E aqui essa mensagem do blacklisting vai ser token has been blacklisted. Prontinho. E aqui, e assim a gente consegue já minimizar uma quantidade boa de código no nosso controller, porque aqui ele já trata essas exceções aqui por padrão, né? É uma opção, tá bom, pessoal? Se vocês não quiserem, acharam que não deve, e o interessante do else if é que se não, né, já pegou, geralmente eu gosto de deixar essa primeira, o token expirado, porque geralmente é o que mais dá erro. Então se ele já pegou que o token é expirado, ele já nem verifica esses daqui, passa direto, por questão de desempenho também é melhor. E aí o que acontece? A gente já consegue eliminar muita coisa aqui, a gente pode deixar bem mais enxuto agora o nosso controle. Eu vou remover esse bloco try catch daqui, vou limpar mais o nosso controller. Isso aqui eu vou deixar. E isso aqui eu vou deixar. Pronto, o login está criado. Apenas isso. O nosso método aqui também, eu vou remover todos esses blocos try catch. Vou fazer essa verificação, se eu conseguir ou não. E se caso tenha conseguido, né? Se ele não entrar aqui, ele retorna o usuário. Aqui também eu quero alterar, vou colocar uma chave chamada error, que o usuário não encontrado. Beleza. Agora outra coisa que eu quero alterar aqui também é que eu não quero trabalhar com essa classe chamando os métodos de forma estática. Então eu vou implementar um construtor. Vou aqui também implementar vou colocar aqui o atributo private chamado jwt-auth, tá? Vou até fazer um comentário aqui da variável, que ela é do tipo jwt-auth. Temos que importar essa classe aqui também, olha, use é o Timon barra jwt, isso aqui tem que estar maiúsculo, tá, gente? Barra jwt-auth. Pronto. Classe importada, então essa classe é essa aqui. Vai facilitar o autocomplete também aí do editor de texto, vai facilitar a nossa vida. Agora eu vou chamar o public function, chamar o nosso construtor, construct, e aqui eu vou, como injeção de dependência, eu vou importar ele aqui para ficar mais fácil, jwt-auth. Pronto. E aqui, uma ideia faz muita falta, eu já teria implementado isso tudo para mim. This out jwt-auth igual jwt-auth. Pronto. E agora, ao invés de eu chamar esse método de forma estática, eu vou alterar aqui para jwt-auth. Prontinho. Implementado dois métodos, né? Então agora o que a gente pode fazer? A aula está ficando um pouco longa,
como esse método aqui está implementado, a gente vai fazer o seguinte: eu vou implementar mais dois métodos e na próxima aula a gente testa. Eu vou implementar aqui um método chama public function refresh, que é para a gente fazer o refresh token. O que a gente vai fazer? A biblioteca ela tem um método chamado getToken. Então vou colocar aqui token. Desculpa, gente, é this. Vou chamar a biblioteca JWT. Ela tem um método chamado getToken. Esse método, o que ele faz? Ele pega do cabeçalho, do header da requisição, o token que a gente enviou naquele momento. Ou seja, o nosso token está inválido para fazer qualquer operação. Mas esse mesmo token é o token que a gente usa para fazer o refresh. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada token. Recebeu esse token que veio da requisição. E aí, eu vou dizer que o novo token, de novo, vou dar a mesma variável, ela vai ser sobrescrita, né? Vai sobrescrever. E eu vou chamar um método this jwt-auth. Ele tem um outro método chamado refresh. Aqui. E eu preciso apenas passar para esse método qual foi o token, né? Qual é o token, né, que nesse caso que a gente capturou, que é esse token. Não confundam esse com esse aqui. O estado desse é o capturado pelo header que a gente tem que passar aqui. E esse aqui vai ser o resultado do refresh, ou seja, um novo token. Beleza? Quando a gente recebe esse novo token, a gente já pode retornar ele para o usuário de novo. Eu retorno um response. Então, vou encadear o método, o JSON. JSON. E aqui dentro do refresh, a gente vai passar o token. Então, vou chamar o compact. E vou passar aqui a string, que é token, que é o nome dessa variável aqui. Prontinho, o refresh token está implementado. Lembrando que se você está olhando aqui, eu não estou fazendo nenhum bloco try catch, nem verificação, porque a gente agora já abstraiu isso aqui para o handler. Tá? E agora o que falta é um método para o logout. Public function logout. O logout tem que fazer o quê? Pegar... Ele tem que pegar o token atual, ele estando válido ou não, e jogar numa lista negra, né? Para que ninguém nunca mais possa usar aquele token. Então vou pegar o token, vou usar aquele mesmo método ali de cima, eu vou até copiar, vou pegar o token que vem da requisição. Peguei o token que vem da requisição e vou fazer o quê? Chamar um método da biblioteca JWT. Ele tem um método chamado invalidate. E aí eu tenho que passar qual é o token que eu quero invalidar, que é esse daqui. Token. Prontinho, feito isso, o token já está inválido. E agora eu só faço um retorno aqui para o usuário da API, né? Saber que foi feito com sucesso, né? Dá um retorno aqui, um status qualquer para o usuário. Então a gente vai retornar aqui um JSON. Vou passar aqui só um string mesmo, logout, pronto. E isso aqui, a gente já envia a resposta que o logout foi feito com sucesso, né? Prontinho, está implementado. Próximo vídeo a gente já cria o nosso arquivo de rotas lá, já especifica a rota e já começa a testar. Vamos testar o login, o refresh, o logout, ver o que pode vir de mensagem de erro, e assim a gente já consegue bolar o que a gente vai fazer no nosso front-end. Beleza, pessoal? A API está quase pronta em relação ao login, tá? E eu aguardo vocês então no próximo vídeo. Até mais.